Hi everyone, aqui é o Igor do Bora Viajar a US, episódio número 4 aqui desse podcast Austrália Sem Fronteiras. E pessoal, hoje o episódio é diferente de tudo que eu já trouxe aqui para vocês. Eu vou começar com um dado de que só em 2023, mais de 720 mil brasileiros deixaram o país, segundo a Receita Federal. É o maior número já registrado na história. E isso é o que a Receita Federal sabe, fora os que não avisam, fora os que a Receita Federal não sabe que saiu do país. E tem mais, a busca no Google por morar fora do Brasil cresceu mais 70% nos últimos 2 anos. E assim, mesmo com a Austrália estando mais cara, né? A Austrália está sendo um destino um pouco mais caro a cada ano que passa. 2 anos atrás, o Student Visa era cerca de $700 e hoje tá $2.028. Então tá ficando cada vez mais caro vir para a Austrália. E assim, a gente está saindo, né, de $700 para $2.000. Em real, isso é um aumento absurdo. E eu trabalho com intercâmbio, eu tenho a minha agência de intercâmbio aqui, trago alunos para cá, e eu fico impressionado quantas pessoas estão procurando sair do Brasil, vir para a Austrália. Né? Primeiro eu estava, nossa, a Austrália está sendo muito procurada, e depois eu pensei, cara, por que tanta gente está querendo sair do Brasil? Por que tanta gente está desistindo do Brasil? Tá certo que a Austrália é uma boa opção para recomeçar, é um ótimo lugar, o clima é muito parecido, um dos melhores salários mínimos do mundo, mas a pergunta que ficou na minha cabeça era essa. Por que tem tanta gente querendo sair do Brasil? E não é só pela crise, é algo muito mais profundo. Me parece um sentimento coletivo de que o Brasil já não entrega nem o mínimo. E para entender tudo isso, o que está por trás disso, eu conversei com 3 brasileiros, 3 alunos meus que estão aqui na Austrália já. Um chegou aqui há um tempinho, já tem uns 7, 8 meses, e outras 2 acabaram de chegar, uma está aqui há 1 mês e meio, a outra está aqui há algumas semanas. Então eles são recém-chegados, são estudantes, e eu queria saber um pouco deles que estavam no Brasil recentemente, basicamente por que eles saíram do Brasil, e claro, por que a Austrália. Então, o que vocês vão ver aqui hoje são histórias reais, são histórias de gente comum, assim como eu, assim como você, que está assistindo isso, que talvez um dia também se questionou. Será que vale a pena sair do Brasil? Vamos descobrir juntos. Bom, gente, essa primeira entrevista é com a Nicole, ela veio com o marido, e o ponto de virada para eles foi algo que acontece com muita gente, a frustração de ver o salário ir embora em impostos e taxas, sem retorno. Mas na verdade o que mais marcou nessa conversa foi um detalhe que para muitos brasileiros até virou rotina. Se liga na entrevista. E Nicole, por que você decidiu sair do Brasil? O que aconteceu que você tomou essa decisão de ir para outro país? Cara, eu vou falar bem aberta aqui. De fato, quando a gente falou nós vamos embora daqui, foi quando o Nathan recebeu a primeira folha de pagamento dele. Ele recebeu uma promoção muito boa, tava recebendo muito bem. Só quando ele viu a folha de pagamento dele, viu o tanto de taxa que ele tava pagando e ele não recebia quase... Imposto. Imposto, e ele não tava recebendo quase nada do salário que ele deveria receber, ele ficou assim, não, é agora, a gente vai embora do país, precisamos antes que piore. Se a gente quiser ter uma qualidade de vida, nós precisamos, se a gente quiser prosperar, a gente precisa mudar de país. Tava insustentável. E na nossa última conversa, eu lembro que você comentou sobre carne. Você fez um comentário, tipo, tô tendo muito acesso a carne aqui. E isso ficou na minha cabeça por um tempo, porque na hora eu não entendi. Significa que no Brasil você não tinha tanto acesso? Como que era isso? Amigo, a gente lá no Brasil não conseguia comer carne todo dia igual aqui a gente tem acesso. Se você quiser comer carne de manhã, de tarde, à noite, eu consigo. Lá a carne está muito cara, tá? Tipo assim, virando privilégio. Você um dia, num domingo, comer uma picanha. É muito privilégio isso, então tá muito cara. Então a gente não tinha tanto acesso à carne vermelha assim todo dia igual nós temos aqui. Eu fiquei impressionado e não entendi na hora, fiquei pensando nisso depois porque eu tô aqui há 7 anos, eu não consigo mais ter essa visão do Brasil que vocês têm. Pra mim, o Brasil congelou quando eu saí do Brasil há 7 anos. Mas parece que tá tudo muito mais caro do que naquela época. E isso eu fiquei, será que ela não tinha acesso à carne? Meu Deus, que vida é essa que você não consegue comprar uma carne? Cara, e até o frango, que é uma carne mais básica, assim, tava tipo 24, R$ 25 pra você comprar 1 quilo de frango. Aí a gente falou, não, agora é a hora da gente sair antes que piore a situação. E a gente percebeu essa movimentação, uma galera fazendo a mesma coisa. Indo embora do país e não especificamente buscando o sonho de morar em outro, mas é porque eu preciso sair do meu. Sim, isso. Que ficou insustentável as situações e a tendência pela leitura que a gente fez da geopolítica é só piorar. Gente, eu tô aqui na Austrália há 7 anos, vai fazer 7 anos. E a gente fica desconectado do Brasil, a gente esquece do Brasil, a gente acha que o Brasil congelou no tempo. E quando ela falou sobre a carne, eu não entendi e aquilo ficou na minha cabeça. E eu tive que perguntar pra ela depois, porque me impressionou realmente. É um item tão básico, não tinha que ser tratado como
ser tratado como um luxo. Meu padrasto tá aqui, ele é um fã ele é fã de churrasco, ele adora fazer. Eu adorava quando tava no Brasil. E ele ficou impressionado com os preços aqui e que pra mim é normal. E ele falava, cara, você sabe quanto tá o preço disso no Brasil? Quanto tá o preço daquilo? Foram tantos e tantos comentários. Foi bem na época que eu gravei aquele podcast com a Nicole. Então tudo isso veio pra mim, gente, o que tá acontecendo no Brasil, né? E o mais louco é que eles não saíram, a Nicole e o Nathan, eles não saíram do Brasil porque tinham um sonho de morar fora. Eles saíram porque não dava mais pra ficar. É quase que um desespero. E eu queria saber, vocês se sentem assim também? Às vezes o Brasil te empurra pra fora? Comenta aí, eu quero saber de vocês, vocês que estão assistindo, se vocês têm essa sensação. Seria muito legal ouvir a opinião de vocês. Bom, essa segunda entrevista foi com o Matheus, ele também é um aluno meu, tá morando lá em Gold Coast, já tem um tempo, já tá renovando o visto. E o que mais me chamou a atenção é que no caso dele não teve um estopim, não teve um assalto, não teve uma demissão, uma crise. Foi um acúmulo de coisas. Parece que a vida no Brasil estava perdendo brilho, perdendo sentido. E ele simplesmente mais não aceitava viver com medo e não aceitar que o normal no Brasil, na verdade, era um absurdo. Mas já tinha se tornado normal. Enfim, acompanha aí. Você já tá aqui na Austrália há um tempinho, né? Você veio, deixou seu intercâmbio comigo, tá morando em Gold Coast. Tem um ano já, não? 7 meses e 20 dias. Tá. Matheus, eu queria saber por que você decidiu sair do Brasil? O primeiro grande motivo, questão de segurança. Acredito que grande parte do Brasil a gente não consegue andar na rua sem olhar para trás, ou deixar os filhos brincando em um parque, tranquilamente. Isso para mim nunca foi vida. E aí tem muita gente que pensa, é só ficar rico e viver num condomínio privado. Para mim isso não é vida, sabendo que existem lugares que isso é possível. E aí, no primeiro dia que eu cheguei aqui, fui tomar um café da manhã na praia, no caminho, eu vi um bebê brincando na calçada, sozinho. Os pais deviam estar dentro de casa. Eu queria saber o seguinte, teve algum acontecimento, alguma coisa que foi o estopim, tipo, não, isso pra mim não dá mais, não quero a vida no Brasil, algo que foi decisivo? Não, sempre quis. Não teve nada não pontual, né? Foram um conjunto de várias ocasiões. A questão de emprego aqui também ser mais acessível, conseguir ter uma vida digna, seja lá qual for o seu emprego, você se organizando, trabalhando, ter uma vida bacana, digna. O sistema de saúde também é bem bacana, não teve nada pontual, não. Foram um conjunto de vários fatores, né, de várias mazelas que eu nunca concordei, nunca gostei, nunca aceitei. Porque o que acontece muito no Brasil é as pessoas normalizarem, né, criminalidade, normalizar comportamento, normalizar política, normalizar emprego, paga mal, não tem emprego. Enfim, nunca normalizei mediocridade. Então, basicamente, foi uma questão de segurança e qualidade de vida. Definitivamente, isso. Tá, e eu queria saber também o porquê que... Eu sei que chegou um momento que você teve o pensamento, vou sair do Brasil, e agora eu queria saber o porquê você decidiu vir pra Austrália. Dos países desenvolvidos que eu conseguiria encontrar segurança e qualidade de vida, os outros requisitos eram as estações do ano, né, temperatura, clima, cultura. Então, questão cultural já exclui os Estados Unidos, Canadá já exclui o clima, deve ter alguma exceção, não sei. Mas quando a gente vem pra cá é muito parecido, né, querendo ou não. Eles são o clima é mais bem parecido, vibrantes, o clima e a cultura, eles são muito vibrantes, são muito abertos, são, sabe? Receptivos, hospitaleiros. E você acha que valeu a pena você ter saído do Brasil e tentado uma vida em um país diferente e Austrália? Com certeza, a experiência aqui é muito bacana. A experiência que eu tô tendo aqui, os aprendizados, conseguindo estudar, trabalhar, aprender, reunir experiências. E você acha que em relação à qualidade de vida, segurança, o poder de compra, você acha que a Austrália ela é justa com quem trabalha, com quem vai atrás? Você acha que é acessível as coisas para comprar? Um iPhone no Brasil são cerca de o quê? 8 a 10 salários mínimos, né? Aqui vai ser menos de 1. Então, os números falam por si. Então, sim, Tá sim, show. deu bem rapidinho, deu pra se organizar, se assentar, ter um carro, como é que se diz? Quando você merece, você recebe de volta, né? Você trabalha e você tem de volta aqui o investimento do seu tempo, da sua energia, do seu esforço. É bem diretamente proporcional, digamos assim. O Matheus falou uma coisa que me pegou. Ele fala sobre normalizar a mediocridade. E é verdade. A gente, no Brasil, a gente cresce no Brasil aprendendo a sobreviver, cara. Não a viver. E aí quando a gente chega num país de primeiro mundo, como a Austrália, você percebe que, cara, era possível o tempo todo, era possível viver com qualidade de vida, era possível ter acesso às coisas, era poder de compra, era possível, sabe,
não só sobreviver, mas curtir a vida, poder comprar um celular, comprar um carro, ter as coisas básicas, cara, básicas, né, como a própria carne, mas é comer bem, ter acesso à segurança. Ele falou que viu um bebê brincando sozinho na calçada e aquilo pra ele foi um choque. E eu lembro que foi um choque pra mim quando eu cheguei, de ver o quanto as crianças são soltas, quanto que as pessoas não têm medo aqui na rua, de andar com o celular na mão, de deixar o carro destrancado, coisas básicas que pra gente é normal ter medo. E eu sinto isso porque um dos motivos de eu querer ir embora do Brasil foi isso. Eu fui assaltado algumas vezes e eu morava num lugar um pouco mais perigoso. Morava em São Paulo, na Zona Leste, e eu fui assaltado várias e várias vezes. Eu andava com medo na rua, andava com medo com o celular na mão, isso de forma alguma. Então, eu queria que a gente tivesse essa reflexão. E assim, eu conversei com o pessoal antes e falei, gente, ó, a minha ideia não é meter o pau no Brasil, não é nada nesse sentido. Mas é porque a gente no Brasil fica com a cabeça tão fechada que a gente normaliza as coisas. A gente acha que é normal, de fato. O Brasil é muito bom, é um país maravilhoso, cultura incrível, música, comida, tudo maravilhoso. A gente sente muita falta disso. Mas o Brasil tem vários problemas. O Brasil tem tudo pra ser um país de primeiro mundo. Quando me perguntam no Brasil aqui, eu falo, cara, Brasil é uma Austrália que não deu certo. Esse é o meu comentário, tá? E o contrário também. A Austrália é um Brasil que deu certo, onde você é valorizado. O Matheus comentou sobre você trabalhar e conquistar as suas coisas, né? E eu sempre falo que a Austrália é uma terra de oportunidades. Que para quem quer, você tem oportunidades. Se quiser abrir seu próprio negócio, no que você for bom, você vai lá, abre um negócio, você vai viver daquilo, vai vender miçanga na feira, vai vender seus artesanatos e você vai fazer uma grana com isso. Eu trabalhei um tempo vendendo bijuterias de material reciclado e o cara é a vida dele. Ele pega garfo, colher, faca e transforma em bijuteria e vende na feira. É só o que ele faz, sustenta a família toda. É isso que eu quero dizer, você é valorizado, a sua mão de obra é valorizada aqui. E você não precisa ganhar muito, você não precisa ser formado, ser engenheiro, ser um médico. Às vezes nem isso. No Brasil o cara ainda sofre. Você não precisa de nada disso pra ter poder de compra. Eu tava fazendo uns cálculos com um aluno meu também, e ele falou, cara, eu ganho 10 mil reais aqui, num cargo muito bom, etc, etc. Eu falei, cara, minha irmã trabalha aqui como lavadora de pratos e ela ganha 15 mil reais por mês, equivalente. E eu sei que o custo de vida aqui é alto e tal, mas não faz sentido. É alto, mas a única coisa, cara, aqui é o aluguel. Todo o resto é acessível. iPhone, carro, roupa, tudo que você precisar é acessível. E com o dinheiro do seu trabalho que você consegue pagar aluguel e ter as suas coisas, consegue viajar e ter acesso a tudo isso que o Matheus comentou. Mas vamos lá, eu quero fechar logo esse episódio. E para fechar, eu conversei com uma estudante que chegou há pouco tempo, lá do Rio Grande do Sul, um estado que, né, além das dificuldades econômicas, sofreu alguns desastres naturais aí recentemente. Ela passou 2 anos pesquisando, sonhando, economizando, e quando chegou aqui, a realidade superou o que ela imaginava. Ela tá aqui há cerca de um mês, mais ou menos. Por que você decidiu sair do Brasil? Primeiro pelas condições, eu acho, do país, estão bem difíceis. Eu vim do Rio Grande do Sul, então lá ano passado o nosso estado sofreu com as cheias também, tudo isso dificultou mais ainda, né? E oportunidades, chances de crescimento, questão do inglês, queria muito aprender. Basicamente isso. E por que você escolheu a Austrália? Então, quando eu comecei a pesquisar, eu logo procurei por um país que fosse mais quente, não fizesse tanto frio, porque eu não gosto. Sempre gostei muito de praia, natureza, então a Austrália caiu como uma luva. Você chegou aqui recente, mas você acha que é o que você estava procurando? É muito mais do que eu esperava. Eu pesquisei muito desde 2023, então fazem 2 anos já que eu venho pesquisando. Eu vi muita coisa, muita imagem, assim, que eu já achava incrível, mas estar aqui é muito além. E você acha que valeu a pena você ter saído do Brasil, ter investido um dinheiro que não é barato para vir para a Austrália? Você acha que valeu a pena todo esse investimento? Demais, sem dúvidas. Essa parte é muito importante. O investimento financeiro para vir é bem alto, eu sei. Visto, escola, acomodação, passagem aérea, seguro, tudo é alto, é um investimento alto. Mas, cara, quando a gente compara isso com a vida que você tem aqui, é muito barato, é ridículo. Vamos colocar em números aqui, um intercâmbio vai te custar 15 a 20, 25 mil reais, passagem uns 6 mil, com isso você já tá na Austrália, 30 mil reais, vai. Cara, é muito fácil de recuperar e me parece barato com o que você consegue aqui, com a qualidade de vida, com o poder de compra, com o salário que você recebe aqui, mesmo como lavador de pratos, cara, é muito barato. E porque eu acho que o que você compra com esse dinheiro não é só um curso de inglês.
é tempo de vida com qualidade. A minha ideia aqui não é tentar vender a Austrália para ninguém, não é vender curso, até porque eu não acho que trabalhar com intercâmbio é venda de cursos, eu acho que é realização de sonhos. Quando eu falo com os alunos, eu vejo como um sonho, eles não estão vindo para comprar um curso, eles estão investindo em qualidade de vida, é desse jeito que eu enxergo. E eu não estou querendo vender para vocês isso. Eu só quero abrir a mente daqueles que estão no Brasil, às vezes tem até um emprego legal, mas você não vê futuro, cara. Você não vê uma luz no fim do túnel. E eu falo que a experiência do intercâmbio, ela só sabe quem vive. É difícil de explicar, é difícil de mostrar isso em vídeo, é difícil. Só quando você tá aqui na Austrália que você cai na realidade e fala, nossa, como que a gente tá aceitando viver como a gente vive no Brasil. E esse sentimento eu trouxe muito da minha mãe e do meu padrasto, que estão aqui agora, que sempre moraram no Brasil e são mais velhos, e eles ficaram, nossa, tipo, como assim? Realmente é bom. A minha tia também tá aqui, a minha tia é lá do Nordeste, tá visitando o filho dela, e ela tem a mesma sensação, tipo, nossa, eu entendi por que meu filho veio, agora eu quero que minha filha venha. Então, assim, é só pra quem tá aqui que consegue entender isso. Então, a ideia desse episódio é basicamente isso, responder uma pergunta. Por que tantas pessoas estão desistindo do Brasil? Mas, assim, depois de ouvir essas histórias, eu percebi que talvez a pergunta certa seja outra. Por que a gente ainda aceita viver como a gente vive? E não é sobre amar ou odiar o Brasil, porque a maioria das pessoas que saem do Brasil sentem saudade. A gente sente saudade das suas raízes, família. Mas, cara, todo mundo quer viver com dignidade, segurança e acesso ao básico. Isso não é luxo, isso é um mínimo. E assim, a Austrália não é perfeita, mas ela é muito justa. Se você corre atrás, você tem retorno, seu esforço vira qualidade de vida. E talvez isso seja muito mais do que muita gente consegue no Brasil hoje em dia. Mas enfim, comenta aqui embaixo, você já pensou em sair do Brasil? O que te segura? O que te motiva a sair do Brasil? Esse espaço aqui é nosso, eu quero deixar aberto, eu quero ouvir a opinião de vocês. Vamos trocar ideia de verdade, sem filtro nenhum. Esse episódio tá no Spotify, tá no YouTube, se preferir, vai no YouTube. Eu quero conversar com vocês, eu quero saber a opinião de vocês, sentir o que vocês estão sentindo. Enfim, obrigado por assistirem até aqui, ou ouvirem até aqui. A gente se fala nos comentários e a gente se vê no próximo episódio do Austrália Sem Filtro. Bora sonhar, bora planejar, bora viajar.